Obrigue-se a melhorar cada dia com 10 lições estoicas para a vida. Estoicismo. Você já se pegou pensando em como pequenas escolhas moldam seu dia a dia? O estoicismo, uma filosofia antiga, ensina que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. Esta citação de Epicteto nos lembra que temos o poder sobre nossas reações. Imagine que você acorda pela manhã, já atrasado. O trânsito está horrível e você sente a pressão subir. Nesse momento, o estoicismo oferece uma alternativa. Em vez de se deixar levar pela frustração e o estresse, você respira fundo e se concentra na sua atitude. O que você realmente pode controlar? Pode escolher como reagir a essa situação. A vida é repleta de desafios diários, e cada escolha de como responder a eles define nossa jornada. Você pode se perguntar: como eu reajo quando as coisas não acontecem do jeito que planejei? O que me impede de ter uma perspectiva mais calma e racional? Considere um momento em que um colega de trabalho fala de forma rude durante uma reunião. É fácil deixar a raiva tomar conta e responder no mesmo tom. Porém, em vez disso, pense em como uma resposta serena e ponderada pode mudar o clima da conversa. Essa é a essência do estoicismo: focar em seus próprios pensamentos e ações, independentemente do que os outros fazem. Como você lida com os comentários negativos que recebe? Eles abalam sua confiança ou você consegue ver além e aprender com eles? Essas perguntas são fundamentais para explorar a sua própria abordagem nas interações diárias. Agora, eu te convido a praticar isso nas próximas 24 horas. Enfrente um desafio, seja ele um engarrafamento, uma crítica ou uma interação difícil, com essa mentalidade estoica. Pergunte-se: como posso reagir de maneira mais construtiva, em vez de me deixar levar pela emoção? Lembre-se, a transformação começa com pequenas decisões diárias. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já percebeu como a ansiedade pode ser o inimigo silencioso? A todo momento, ela tenta ocupar espaços que deviam ser preenchidos por paz e clareza. O estoicismo nos ensina a entender que a ansiedade geralmente nasce da expectativa. E quando algo não acontece como esperamos, o que surge? A frustração. Imagine que você está aguardando a entrega de um pedido importante. O dia passa e, de repente, percebe que não foi entregue. Um pensamento corre pela sua mente. Por que isso sempre acontece comigo? Nesse momento, é vital lembrar-se do que Epicteto disse: não existem eventos, apenas reações. A entrega talvez não tenha chegado, mas como você reage a isso é completamente seu. Pense na cena. A raiva começa a crescer, a mente a girar e você já está pronto para ligar indignado para o serviço de atendimento. Mas, e se você interromper esse ciclo? Em vez disso, respire fundo. Respire e pergunte-se: o que posso fazer nesse momento? Esse deslocamento de foco é crucial. No invés de se perder na frustração,
Você pode decidir usar aquele tempo para fazer algo produtivo ou relaxante. Ler um livro, ouvir uma música ou até mesmo tirar alguns minutos para si mesmo. A escolha é sua. Agora, reflita sobre seus dias. Você se dá conta de quantas situações pequenas costumam sugar sua energia? Isso inclui não apenas entregas, mas também interações cotidianas. O e-mail mal interpretado, um olhar atravessado no ônibus lotado. Qual a sua primeira reação quando isso acontece? Você se sente à mercê dessas pequenas tempestades? Ao começar a observar essas respostas, você se dá conta de que esse poder de escolha é libertador. O obstáculo que muitos ignoram é a crença de que não podemos mudar nossas reações. Mas e se, ao invés de se sentir uma vítima, você se ver como um maestro da sua própria orquestra emocional? A transformação pessoal começa quando você se torna consciente de que o que importa não é o que acontece, mas como você decide viver. Isso. Os estoicos nos convidam a uma abordagem radical. Aceitar o que não podemos mudar e focar no que está em nossas mãos. Talvez você esteja se perguntando: o que eu posso controlar agora? Ou qual a melhor forma de reagir a essa situação que me incomoda? Essas perguntas são poderosas. Lembre-se sempre: transformação começa na mente. Esse é o primeiro passo. Com a prática, pequenos momentos de atenção se tornam hábitos de autocontrole e a serenidade se torna um estado de ser. Siga em frente. Quais são as próximas situações que você pode enfrentar com essa nova perspectiva? A vida está cheia de oportunidades para transformar reações em reflexões e serenidade. Aproveite-as. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Vamos continuar explorando como a filosofia estoica pode nos ajudar a lidar com os desafios diários. Agora, vamos falar sobre a importância da gratidão. Em um mundo onde estamos sempre em busca de mais, esquecemos de valorizar o que já temos. Essa falta de reconhecimento pode nos deixar insatisfeitos e ansiosos. Imagine, por um momento, o seu dia. Você se levanta, come algo rápido e sai para o trabalho. No caminho, pode encontrar um belo amanhecer. Mas em vez de admirar a beleza, você só pensa no trânsito ou nos compromissos estressantes que vêm logo em seguida. Estoicismo nos ensina que parar para apreciar os pequenos momentos é essencial. Tente mudar isso. Todos os dias, ao acordar, reserve um minuto para se concentrar em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o calor do café pela manhã ou o sorriso de um colega. Essa prática pode ajudar a cultivar uma mentalidade positiva e a diminuir a ansiedade. Certa vez, um filósofo disse que devemos ter a coragem de mudar as coisas que podemos, a serenidade de aceitar aquelas que não podemos e a sabedoria para saber a diferença. Essa ideia é poderosa e pode mudar a forma como você encara os obstáculos. Pense em uma situação que te deixou chateado recentemente. Como você pode ver isso de uma forma diferente? E se você considerar que, de alguma forma, essa experiência pode te ensinar algo? Quando você reinterpreta as dificuldades como oportunidades de aprendizado, elas deixam de ser barreiras e se tornam degraus para o crescimento. Agora, vamos falar sobre o poder da empatia. Muitas vezes, quando alguém à nossa volta age de maneira rude ou insensível, somos rápidos em julgar. Em vez de reagir, que tal tentar entender a perspectiva da outra pessoa? O estoicismo nos ensina que todos enfrentam suas próprias lutas invisíveis. A raiva pode surgir,
Mas o primeiro passo é lembrar que cada um tem sua história. Imagine que um amigo não atendeu sua ligação. Ao invés de se sentir ignorado, que tal se perguntar: será que ele está passando por algo difícil? Essa mudança de foco não só ajuda você a manter a calma, mas também pode melhorar suas interações. Lidar com críticas é outra área em que a filosofia estoica pode brilhar. Quando alguém aponta um erro seu, a resposta imediata pode ser defensiva. Mas, e se você parar um instante e pensar: o que posso aprender com isso? Encarar as críticas como feedback pode transformar a maneira como você se vê e como se relaciona com os outros. Além disso, é vital lembrar que cada um de nós é responsável por suas próprias emoções. Se algo que alguém disse o chateou, essa é uma oportunidade para explorar o porquê disso. As reações dos outros não têm o poder de definir como você se sente, a não ser que você permita. Nos próximos dias, pratique essa abordagem. Tente cultivar a gratidão, a empatia e a aceitação. Lembre-se, os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade reside na forma como escolhemos reagir ao que nos acontece. As situações não mudam, mas nossa perspectiva pode. E agora eu te lanço um desafio. Escolha um momento de frustração e o transforme em aprendizado. Pode ser a cada vez que o trânsito não ajuda ou quando um plano não dá certo. Anote essa experiência, como você se sentiu e o que aprendeu. Aumentar essa consciência é um passo vital na sua jornada estoica. No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo na ideia de controle e como isso se aplica a situações que sentimos fora de nosso alcance. Juntos, vamos explorar como, mesmo nas tempestades da vida, podemos nos manter firmes como um porto seguro. Continue com a mente aberta e coração tranquilo. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Continuando nossa jornada pela filosofia estoica, vamos falar sobre controle. Saber o que podemos controlar e o que está além de nossas mãos é fundamental para viver com mais serenidade. Muitas vezes nos sentimos sufocados por situações que parecem fora de nosso alcance. Mas a grande verdade é que temos o poder de decidir como reagir. Imagine que você tem um dia cheio de compromissos. De repente, algo dá errado. Uma reunião é cancelada ou um projeto é criticado. É fácil sentir que tudo está desmoronando. Mas, ao invés de deixar que isso afete seu dia e sua paz de espírito, reflita sobre o que realmente está sob seu controle. Você pode controlar suas ações, suas reações e como você se sente. Isso faz toda a diferença. Pense em um momento em que você se sentiu frustrado. Como foi sua reação? Pode ser que tenha se deixado levar pela raiva ou pelo desânimo. Agora, imagine como poderia ter respondido de forma diferente. O estoicismo nos ensina a focar no que está em nossas mãos. O que podemos aprender com isso? Como podemos lidar melhor na próxima vez? Lidar com a incerteza é uma habilidade importante. A vida está cheia de imprevistos, e essa é uma grande fonte de ansiedade. Mas quando paramos para pensar, percebemos que a incerteza é também uma oportunidade. O que podemos fazer com o que temos agora? Como podemos transformar um desafio em uma chance de crescimento? Nesse sentido, lembre-se de que a nossa mente é uma ferramenta poderosa. Ela pode tanto nos bloquear quanto nos libertar. Quando conseguimos treinar nosso cérebro para focar no presente e aceitar as coisas como são, encontramos uma paz interior maior. Um exercício simples é a meditação. Reservar alguns minutos por dia para sentar em silêncio e respirar pode ajudar a acalmar a mente
e esclarecer os pensamentos. Agora, que tal fazer um teste? Escolha uma situação incômoda que você tenha enfrentado recentemente. Pergunte-se: o que eu poderia ter feito diferente? Como posso aplicar esse aprendizado na próxima vez? Escrever esses sentimentos pode tornar tudo mais claro. Você pode até criar um diário de reflexões para registrar suas descobertas. Outra questão importante é a empatia. Como mencionamos anteriormente, cada um tem suas batalhas invisíveis. Isso vale não só para relacionamentos pessoais, mas também profissionais. Ao lidar com colegas ou clientes, que tal tentar ver as coisas pela perspectiva deles? Isso pode mudar sua abordagem e trazer mais harmonia para suas interações. Um pouco de compreensão pode transformar um desentendimento em uma oportunidade de conexão. Por fim, lembre-se que a mudança é constante. Não se trata de parar de sentir emoções negativas, mas de saber como lidar com elas. Quando você aceitar que está tudo bem sentir-se frustrado ou ansioso, você dá um passo importante em direção ao controle emocional. Nos dias que virão, pratique essa reflexão sobre controle e resposta. O que você pode fazer agora? Como pode transformar um desafio em aprendizado? Esse é o caminho para uma vida mais tranquila. No próximo capítulo, iremos explorar a resiliência. Como podemos nos manter firmes diante das dificuldades e aprender a arte de se reerguer? Aguarde ansioso e continue firme nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Continuando nossa jornada no estoicismo, hoje vamos falar sobre resiliência. A vida sempre traz desafios. Às vezes, enfrentamos tempestades que parecem intermináveis. Mas como podemos nos manter firmes e aprender a nos levantar após as quedas? É isso que vamos explorar agora. Pensando na resiliência, imagine-se em um dia difícil. Você recebeu uma crítica no trabalho. A sensação de fracasso pode ser avassaladora. É normal querer se esconder ou desistir. Mas e se, em vez disso, você decidisse ver isso como uma oportunidade de crescimento? O estoicismo nos ensina que os obstáculos são oportunidades disfarçadas. Quando algo não sai como planejado, é fácil se deixar levar pela frustração. Mas respire fundo e pergunte-se: o que essa situação está me ensinando? Em vez de se sentir como uma vítima, tente olhar para o que você pode fazer a partir daí. Cada falha traz lições valiosas que podem nos fortalecer. A resiliência também está em como lidamos com as mudanças súbitas. Você já teve que se adaptar a uma situação inesperada? Às vezes um plano pode desmoronar, e isso pode ser desconcertante. Mas pense no seguinte: o que você pode controlar? Seus pensamentos e reações. Isso é poderoso. Você decide como navegar pelas águas turbulentas. Um bom exercício para aumentar a resiliência é a reflexão. Após um dia difícil, reserve um momento para pensar sobre ele. O que aconteceu? Como você se sentiu? O que poderia ter feito diferente? Escrever essas reflexões pode ajudar a processar suas emoções e entender melhor suas reações. Isso cria uma base sólida para lidar melhor com o que vem pela frente. A resiliência também está interligada com a paciência. Em tempos de dificuldades, encontramos soluções ao invés de desistir. Quando algo não funciona como desejamos, podemos escolher ver isso como uma experiência necessária. Pense em um exemplo. Se você está tentando aprender um novo idioma e erra muito, a frustração inicial pode se transformar em um impulso para melhorar se você decidir encarar isso de forma positiva.
Lembre-se também da importância da comunidade. Conversar com amigos ou familiares sobre suas dificuldades pode ser um grande alívio. Muitas vezes, outras pessoas já passaram por experiências semelhantes e podem oferecer conselhos valiosos. Não tenha medo de buscar apoio. A resiliência não significa enfrentar tudo sozinho. Às vezes, precisamos de uma mão para nos levantar. Agora, pense nos momentos em que você se sentiu forte e conseguiu superar um desafio. O que você fez? Como se sentiu depois disso? Essas lembranças são importantes para construir sua autoconfiança. Criar uma lista mental de suas conquistas pode servir como um ótimo recurso em momentos de dúvida. Nos próximos dias, preste atenção nas situações que exigem resiliência. Como você reage quando algo dá errado? Coloque em prática a ideia de aprender com as dificuldades. Transforme seus desafios em degraus para o sucesso. E no próximo capítulo, vamos aprofundar a ideia de aceitação. Como podemos aprender a aceitar o que não podemos mudar e, ao mesmo tempo, agir de forma eficaz nas situações que estão ao nosso alcance? Fique atento. A busca pela serenidade continua. A jornada pelo estoicismo havia ensinado muito àqueles que se permitiram refletir e crescer. Naquela tarde, todos estavam reunidos em um parque, um lugar que tornara-se o preferido para discutir as lições aprendidas. O sol iluminava o ambiente e um leve vento soprava, trazendo a sensação de renovação. Carlos, um dos mais entusiastas do grupo, dividiu suas experiências. Ele havia enfrentado um desafio no trabalho. Um projeto que parecia promissor havia sido rejeitado pela direção. A frustração inicial foi grande, mas em vez de se deixar levar pela negatividade, Carlos lembrou da prática estoica que tanto tinha estudado. Ele se perguntou: o que posso aprender com isso? Foi nessa dúvida que a ideia de aceitar a falha e refletir sobre seus erros tomou forma. Em vez de se apegar ao sofrimento, ele decidiu ver na crítica uma oportunidade de aprimoramento. Construiu um plano para melhorar suas habilidades e, ao apresentar suas novas ideias, conseguiu recuperar a confiança dos colegas. O reconhecimento tornou-se o seu motor. O grupo ouviu em silêncio, admirado com a transformação de Carlos. Logo, Ana decidiu compartilhar sua história. Para ela, o maior dilema tinha sido aceitar os comentários maldosos de algumas pessoas próximas. Sua vontade de agradar a todos a deixava ansiosa. Mas, com o tempo, aprendeu a se distanciar do negativismo alheio. Ana passou a praticar a gratidão diariamente e a focar nas interações positivas. Isso a ajudou a enxergar que não poderia controlar as reações de outros, mas tinha pleno domínio sobre as próprias emoções. A plateia estava cautelosa, mas identificou-se com suas palavras. A mente de Ana tinha se tornado um lugar de paz. E então, Manuel, que costumava ser o mais cético do grupo, tomou a palavra. Neste momento, ele confessou que suas experiências anteriores lhe ensinaram que a vida era cheia de incertezas. Trabalhava como freelancer e, frequentemente, a inconstância dos projetos o deixava angustiado. Mas, com as lições do estoicismo, ele começou a entender que tinha o poder de reagir às surpresas do cotidiano. Aprendeu a abraçar as mudanças, não como um fardo, mas como uma chance de se reinventar. Ele sorriu, percebendo que as dificuldades eram oportunidades para refletir e crescer. Ouvir todos, o grupo se sentiu inspirado. Todos começaram a entrelaçar suas histórias. As vozes se misturavam em um coro de aprendizados, e assim o clima foi se elevando. A energia positiva fluiu entre eles. Discutiram sobre empatia, resiliência, aceitação e gratidão.
ficou claro que o estoicismo não era apenas um conjunto de ideias, mas uma prática diária. A mudança não era um evento, mas um processo contínuo. Finalmente, Maria, a moderadora das discussões, fez um pedido. Ela queria que cada um compartilhasse um compromisso. Cada membro do grupo deveria escolher uma situação desafiadora que enfrentaria na próxima semana. E ao invés de sucumbir às emoções, iriam aplicar as lições que aprenderam. O grupo se preparou. As promessas foram feitas de forma séria, mas também leve, entre risadas e trocas de olhares cúmplices. Quando se despediram, a sensação de pertencimento foi palpável. Cada um havia desembarcado em novas perspectivas e, mais importante, redescoberto o poder de suas reações, a aceitação do que não podiam mudar e a coragem de agir sobre o que podiam foi o grande legado daquele encontro. Naquela experiência simples, havia um profundo entendimento. Eles sabiam que a serenidade não era um destino, mas uma jornada. E à medida que deixavam o parque, um sentimento de esperança perpassava cada um deles. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.